Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Jornal das 8 na Rádio Observador, com edição do Vasco Maldonado Correia. E Vasco Luís Neves garante que se sente legitimado para continuar no governo, nega que tenha favorecido João Carvalho ou a Consto Barcelos e assume responsabilidade pelo transporte do outro lado de droga para a empresa do amigo. Nega, no entanto, que tenha havido qualquer tipo de desvio do outro lado, garante que se limitou a um bom ato de gestão. Luís Neves quebrou o silêncio sobre as várias polémicas que têm marcado as últimas semanas relacionadas com o período em que liderou a Polícia Judiciária. Martim Madeira, Luís Neves segura que se sente o aval do Primeiro-Ministro para continuar. No Terreiro do Paço, na sede do Ministério da Administração Interna, Luís Neves preparou-se com um dossiê e fotografias para esclarecer todas as dúvidas sobre o caso do tanque e do atrelato. Uma conferência que era para ser ponto a ponto, acabou por perder a linha. Peço desculpa. Ficou combinado aqui e organizado entre vós que não se atrapalhavam uns aos outros. Portanto, não é possível. Na conferência de quase 50 minutos, apesar do bombardeamento de perguntas, Luís Neves procurou clarificar toda a situação. Sobre o outro lado, dá a garantia de que não houve qualquer benefício para ninguém. Não foi desviado qualquer bem. Não foi comprometida qualquer prova. Não foi beneficiado quem quer que fosse. E não há aqui qualquer ligação ao tráfico de droga. Não havia outra opção. O mesmo diz sobre o envolvimento com o empreiteiro João Carvalho. Quanto ao envolvimento do Sr. João Carvalho, não favoreci esta pessoa, não favoreci a sua empresa, não recebi qualquer benefício. Repito muito claramente, não poupei nem ganhei um cêntimo. Foi um contrato feito com uma pessoa que trabalha bem e do qual tinha confiança. Já sobre a polémica da piscina, afinal, era um tanque que depois virou piscina e agora vai voltar a ser um tanque. Esse tanque foi efetivamente construído, mas depois acabou por se transformar numa piscina média familiar, já que foi ladeada, contra a minha vontade inicial, por terra. Não pedi licenciamento, pois eram intervenções de pouco impacto e monta na estrutura já existente e que não foi alterada. Quanto à entrega da declaração de rendimentos, Luís Neves explica que demorou algum tempo por considerar ser um risco. Notem que estas declarações põem, entre outros, as moradas, neste caso, de dirigentes policiais. No meu caso em particular, e quero enfatizar, que estive sob medidas de proteção e segurança, fui ameaçado juntamente com a minha família por máfias e delinquentes da pior espécie. Era um risco enorme prestar certo tipo de informações de caráter pessoal. Por fim, sobre a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito, Luís Neves diz estar sempre disponível. Todos os momentos que existam para que seja esclarecida alguma dúvida, em toda a minha vida, estive sempre disponível e estarei sempre disponível para responder em todo o lado. Martim Madeira, que esteve a acompanhar a conferência de imprensa do ministro Luís Neves. E em reação, André Ventura considera que a conferência de imprensa do ministro da Administração Interna foi uma das piores a que já assistiu e avisa Vasco que o ministro assumiu a prática de vários crimes. Como, por exemplo, a confissão de que fez pagamentos em numerário de forma faseada acima dos 3.000€. Ventura fala numa conferência sofrível. Esta foi uma das conferências de imprensa mais sofríveis dos últimos tempos. Mas também acho que foi das mais sofríveis para a nossa democracia enquanto democracia. E a forma como alguém, de forma absolutamente ostensiva, quase com tiques de impunidade e de soberba, fazia declarações sobre coisas graves e sérias de forma absolutamente rudimentar, autoritária, respondendo ao que queria e não ao que era perguntado. Ventura pede a intervenção do Presidente da República, que considera que se perdeu uma oportunidade de dar um sinal diferente. O Governo que perdeu uma oportunidade de decência. Permitam-me isto, que não é de nenhuma conversa. É mesmo só uma intuição que tenho. Acho que o Presidente da República deve estar arrepiado, depois de ouvir esta conferência de imprensa.
E pede por isso André Ventura que António José Seguro use da palavra, já que, no entender do presidente do Chega, Luís Montenegro, não o quer fazer. É a reação do líder do Chega depois da conferência de imprensa de Luís Neves. E seguimos com o líder do PS, que esteve reunido com o primeiro-ministro antes da conferência de imprensa do ministro da Administração Interna e diz que Luís Montenegro deve avaliar a continuidade do ministro. José Luís Carneiro falou aos jornalistas já na sede nacional do PS, praticamente ao mesmo tempo em que decorria a conferência do ministro. O líder socialista explica que transmitiu a Luís Montenegro preocupação perante a fragilidade de Luís Neves. A nossa grande preocupação é mesmo a da salvaguarda das instituições democráticas e, por isso, transmiti ao Sr. Primeiro-Ministro que, no meu entender, a autoridade política do Ministro da Administração Interna está fragilizada. Estes factos fragilizam a autoridade política daquele que é o titular da administração interna, ou seja, que tem a direção das forças de aplicação da lei. O secretário-geral do PS não pede a demissão do ministro, independentemente da avaliação feita por Luís Montenegro e pelo próprio ministro da Administração Interna. O líder socialista continua a defender que Luís Neves seja ouvido na Assembleia da República o quanto antes. E Vasco, ao longo da última hora, os restantes partidos com assento parlamentar foram também reagindo à conferência de imprensa do Ministro da Administração Interna. Para Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, continuam as dúvidas sobre o porquê da escolha da Constru Barcelos para receber o atrelado. Dúvidas porque é que uma empresa privada fica com um atrelado com materiais perigosos, sem qualquer compensação, não há qualquer documentação que suporte essa transferência, não sabemos absolutamente mais nada sobre isso, a não ser que supostamente se tinha feito uma boa gestão para poupar dinheiro. Mas estamos a falar de materiais perigosos, estamos a falar de uma decisão do tribunal. Como é que é possível isto ficar no meio da rua à tutela de uma empresa privada que se saiba não tem quaisquer condições especiais para o tratamento destas matérias perigosas? Pelo LIVRE, o deputado Paulo Moacho lamenta as explicações tardias de Luís Neves, espera que o dossiê mostrado pelo ministro na conferência de imprensa seja disponibilizado ao público. Entendemos também que nestas matérias temos que ser cautelosos. Por um lado, sempre que se levantam estas questões, não pôr as mãos no fogo por ninguém, exigir os esclarecimentos, e também tivemos a oportunidade de o fazer. O Sr. Ministro deu muitos desses esclarecimentos hoje e, enfim, tinha também na sua posse um dossiê com várias documentação que vamos esperar também, no fundo, que seja divulgada. Espera o deputado Paulo Moacho que seja divulgado este dossiê. Pelo PCP, António Filipe considera incompreensível que não tenha existido uma instituição do Estado que tivesse espaço para receber o atrelado, ao contrário da Constru Barcelos. Relativamente à questão do atrelado, há aqui uma grande incompreensão quanto à impossibilidade de se encontrar uma solução no âmbito do Estado, ou seja, aquilo que é apresentado como um ato de gestão. É incompreensível como é que não haja uma instituição pública que tenha um espaço em que aquele veículo pudesse ter sido instalado e que tenha sido posto à guarda de uma entidade privada. É um ato de gestão que, de facto, não se compreende. António Filipe, aqui em declarações aos jornalistas nos espaços perdidos da Assembleia da República, sendo que do lado do Governo, Hugo Soares considera que as explicações do Ministro Luís Neves foram elucidativas, acusa a oposição de nunca estar satisfeita e de continuar com dúvidas apenas para pressionar o Governo. 8h09, tempo ainda nesta edição. Vasco Maldonado Correia para atualizar todas as notícias que importa destacar esta quarta-feira. E começamos com o incêndio em Valpaços, no concelho de Vila Real, que já atingiu casas. O fogo continua por dominar e a situação não está fácil, é o que diz o comandante subregional de Emergência e Proteção Civil do Alto Tâmega e Barroso, Artur Mota. Diz que neste momento as chamas já consumiram algumas casas devolutas em Santa Valha, bem como uma sucata em Vilarandelo, no concelho também de Valpaços. No local estão agora mais de 700 operacionais e ainda 10 meios aéreos. O fogo também já chegou a Mirandela. De acordo com o comandante, está a espalhar-se para mais localidades vizinhas. A Par Pública confirma que duas empresas apresentaram propostas vinculativas para a compra de parte da TAP, a Air France KLM e a Lufthansa entregaram as ofertas para a compra de 44,9% da companhia aérea portuguesa no último dia do prazo fixado para a terceira etapa da privatização. Em comunicado, a holding do Estado diz que vai agora elaborar de modo fundamentado um relatório que descreva de forma pormenorizada as propostas recebidas e faça também
uma avaliação a essas propostas. A República promete cumprir esse prazo de 30 dias para elaborar o relatório a entregar ao Governo, a não ser que se verifiquem, entretanto, pedidos de esclarecimento por parte dos candidatos. Notícias de regresso às 8h30, já com a edição da Laura Figueiredo. É com ela, a noite informativa desta quarta-feira, na Rádio Observador. Fica por aqui a Tarde Política, com edições do Vasco Maldonado Correia, que está de regresso amanhã a partir das 5 da tarde. Não é, Rei Vasco? É assim mesmo. Um abraço.